Hoje vamos analisar o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, que trata dos valores supremos e da fundação do nosso Estado democrático. E olha, pensa bem. E se eu dissesse que uma única menção à palavra Deus, ali naquele exato parágrafo escrito lá em 1988, quase causou uma crise constitucional sem precedentes? Pois é, uma crise sobre se o Brasil realmente é um Estado laico ou não, né? Exatamente. O Supremo Tribunal Federal teve que intervir para decidir se os estados brasileiros eram obrigados a copiar essa palavra ou não. Então, hoje a nossa missão, nessa nossa análise profunda, é mergulhar na engenharia secreta por trás dessas linhas de abertura. Não se trata só de ler uma introduçãozinha poética. A gente quer entender como esse projeto inicial amarra absolutamente toda a realidade jurídica do país. E para quem está acompanhando a gente, uma analogia que sim, costuma funcionar muito bem é pensar no preâmbulo como se fosse o trailer de um filme, sabe? Ou melhor, o projeto arquitetônico de uma casa. Sim, a planta da casa. Gosto muito dessa visão. É porque antes de levantar as paredes, antes de colocar o telhado, que no caso seriam os artigos, as leis, o Código Penal, é preciso definir que tipo de construção é essa. É uma fortaleza fechada? É um espaço de portas abertas? Quem é que tem a chave disso tudo? Com certeza. O preâmbulo dita as regras do jogo e a moralidade da nação antes mesmo do artigo 1º começar a valer, sabe? E muita gente pula essa parte achando que é só uma formalidade. Mas ele é o DNA do sistema. Não tem nenhuma palavra jogada ao vento ali. Aham. Cada vírgula carrega um peso enorme. Então, para a gente decodificar isso passo a passo, eu vou seguir rigorosamente o texto, tá? E a gente vai destravando o significado de cada bloco. O foco aqui é clareza total para quem está ouvindo reter essa informação. Perfeito. Vamos para a primeira linha do documento, então? Quem é que assina esse projeto arquitetônico? Vamos lá. O texto começa assim, abro aspas, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Fecho aspas. Bom, na teoria isso soa lindo, né? Soa muito bem. Mas, vamos ser meio céticos aqui por um minuto e colocar o dedo na ferida. Se o poder é realmente do povo, por que o texto já diz, logo de cara, que o Estado foi instituído por representantes? Tipo, isso não é o texto admitindo que a gente já terceirizou o poder logo na largada? Por que não escreveram só nós, o povo brasileiro? Democracia. A gente precisa lembrar do contexto prático, né? Um país continental, em 1988, com dezenas de milhões de habitantes. Seria impossível juntar todo mundo numa praça para escrever a lei. Exato. Uma democracia direta, onde cada cidadão redige e vota cada linha do texto, é logisticamente inviável. A engenharia jurídica que resolve isso é a democracia representativa. Mas olha só o pulo do gato aqui. A ordem das palavras importa muito. Como assim? Quando o texto diz nós, representantes do povo, ele está deixando claríssimo que o representante é só uma ferramenta. Ele é um instrumento. O titular absoluto de todo o poder, quem realmente é o dono da voz ali, é o povo brasileiro. Entendi. É tipo aquele cenário corporativo que a gente vê direto. Se, no estatuto original de uma empresa, os fundadores escrevem que as decisões vitais vão ser tomadas por um conselho eleito pelos funcionários, a dinâmica de poder está ali. Perfeito. O conselho é quem assina e toma a decisão, claro, mas a legitimidade desse conselho só existe porque os funcionários quiseram que fosse assim. O conselho não é dono da empresa. Exatamente isso. A legitimidade não nasce do político. Sabe, ela é meio que emprestada do cidadão. E olha, prestando atenção aqui, tem uma dica de ouro, principalmente para quem estuda para provas e concursos. Essa é uma das armadilhas mais comuns. As bancas adoram tentar confundir o candidato sobre quem é o autor do texto. Imagino. Eles devem tentar trocar o sujeito da frase. Sim, eles tentam dizer que foi o Estado que criou a Constituição. Mas o gatilho mental aqui é lembrar que é o povo brasileiro agindo através dos representantes. E isso tem tudo a ver com a diferença clássica entre uma Constituição promulgada e uma Constituição outorgada. Tá, e qual seria a diferença prática, assim, na mecânica das duas?
É bem simples, na verdade. Uma Constituição outorgada, ela é imposta. É tipo um ditador ou um monarca que senta, redige as regras de cima para baixo e diz, olha, tomem aqui, essas são as leis que eu concedo a vocês. O poder sai do governante. Entendi. Vem de cima para baixo e você só aceita. Isso. Já a Constituição promulgada, que é o caso da nossa de 88, ela nasce de baixo para cima. O povo elegeu deputados e senadores com a missão específica de criar esse documento, que foi a tal da Assembleia Nacional Constituinte. Então a gente criou o Estado através dela, não o contrário. Perfeito. O Estado não nos deu a Constituição. Nós desenhamos o Estado. Por isso que instituir um Estado democrático é a primeiríssima ordem do preâmbulo. Tá, mas espera aí. Estabelecer que o povo está no comando e fundar o Estado é só o comecinho, porque logo na sequência, me parece que o texto abandona um pouco essa formalidade inicial e joga na mesa uma lista enorme, super ambiciosa de promessas. O texto não perde tempo. Dito isso sobre a fundação, o próximo trecho já traz o catálogo de promessas e condições fundamentais. Vou ler aqui a parte central. Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Nossa, é tipo muita coisa acontecendo numa frase só. Bastante coisa, né? E o que me chama muito a atenção é como eles colocam lado a lado conceitos que, no mundo real, vivem entrando em colisão. Vamos pegar, por exemplo, os direitos sociais e os direitos individuais. É o grande desafio prático. Pois é, na prática, o direito individual é a minha proteção contra o Estado, certo? É a minha liberdade de falar, de abrir meu negócio, de ser dono do meu terreno. Já o direito social é o meu direito de exigir que o Estado faça algo por mim. Saúde, educação, moradia, silêncio. Como é que o texto promete assegurar essas duas coisas que parecem opostas ao mesmo tempo? Você tocou no coração da engenharia social de 1988. A gente tem que lembrar que a Constituição foi escrita logo depois de um longo período de regime militar e no meio de uma desigualdade social gigantesca. O país estava super dividido, né? Exato. De um lado, você tinha forças mais liberais, querendo focar totalmente na liberdade econômica e individual. Do outro, forças progressistas exigindo reparação social e direitos coletivos. A solução genial dos constituintes foi não escolher um lado e anular o outro, mas forçar uma convivência entre os dois. Entendi. Vamos tentar criar um cenário hipotético aqui, de vida real mesmo, para a gente materializar isso. Manda ver. Imagina uma cidade onde uma pessoa decide abrir um bar, um negócio próprio, numa rua super movimentada. A liberdade de abrir essa empresa e buscar o lucro é um direito individual claríssimo, que está protegido aí nessa lista que você leu. A livre iniciativa. Isso. Mas esse bar fica bem do lado de um prédio residencial. E as famílias que moram ali têm o direito social à saúde, ao descanso, de dormir em paz. O atrito aí é praticamente inevitável. Como é que a mecânica do preâmbulo ajuda a resolver uma briga dessas? É um exemplo ótimo. O texto não diz que o dono do bar tem um direito absoluto de fazer barulho até às 4 da manhã, anulando os vizinhos. E também não diz que os moradores podem simplesmente proibir qualquer comércio de existir na rua deles. Tá, então nenhum dos dois é absoluto. Não. O preâmbulo diz que o Estado é destinado a assegurar ambos. E é por causa dessa diretriz que as leis que vêm depois, tipo as leis municipais, criam regras de zoneamento e limites de decibéis. Ah, entendi. Então o bar funciona, o direito individual está garantido, mas ele tem que fechar num certo horário ou colocar isolamento acústico, que é para garantir o direito social ao descanso. Exatamente isso. É um sistema de pesos e contrapesos na prática. E isso me leva a outro ponto dessa mesma lista, que também soa meio paradoxal. O texto junta desenvolvimento com igualdade e justiça. É outro par bem interessante. Porque, historicamente no Brasil, o desenvolvimento econômico rápido, muitas vezes, aconteceu às custas da igualdade. A riqueza se concentrou na mão de pouquíssima gente. Colocar desenvolvimento e igualdade na mesma linha não é, sei lá, quase irônico? Pode parecer, mas, de novo, é super proposital. A mecânica do preâmbulo funciona justamente juntando esses opostos para evitar que o país vá para os extremos.
Ao declarar o desenvolvimento e a igualdade juntos como valores supremos, quem escreveu o texto meio que amarrou as mãos dos futuros governantes. Como se dissesse que um não serve sem o outro. Exato. O recado é claro. Não interessa para o Estado brasileiro um crescimento econômico absurdo se metade da população ficar na miséria. O desenvolvimento tem que ser igualitário. E, da mesma forma, não dá para ter só igualdade na pobreza. O desenvolvimento tem que acontecer. Uma balança que não pode quebrar. Sim. E para garantir que essa balança fique firme, o trecho termina com aqueles 3 adjetivos que eu li. Uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Sabe que eu queria focar um pouco nesses sem preconceitos? Pode falar. Porque, considerando que a gente está lendo um documento legal, a lei máxima do país, escrever sem preconceitos não soa um pouco como, sei lá, um conselho moral, ao invés de uma regra jurídica dura? Ah, mas é aí que a gente precisa virar a chave da interpretação jurídica. Não é só uma recomendação moral de seja bonzinho. É uma diretriz de interpretação para todo juiz no Brasil. Sério? Como isso funciona na prática? Olha o nosso histórico. O Brasil vinha de décadas de marginalização profunda por raça, classe, origem, tudo. Colocar sem preconceitos no projeto arquitetônico da nação significa que, a partir dali, nenhuma lei, nenhum artigo e nenhuma decisão de juiz pode ser interpretada de um jeito que discrimine alguém. Ah, então se o Combraça aprova hoje uma lei tributária que, sei lá, beneficia um grupo e prejudique o outro de forma arbitrária por causa da origem daquelas pessoas? Essa lei nasce morta. Ela vai ser declarada inconstitucional porque fere diretamente o valor supremo de uma sociedade sem preconceitos que foi cravado no preâmbulo. É uma regra de ouro para todo o sistema. Que fascinante. É fundamental fixar essa ideia de pares complementares, né? E aqui eu deixo uma reflexão para quem nos ouve. Se você lê esse texto achando que ele puxa só para o lado do mercado ou só para o lado social, você está perdendo a figura inteira. O truque para decorar isso e entender de verdade é sempre pensar na balança. Para cada liberdade, tem o contrapeso do bem-estar. Excelente exercício mental. E olha, mais um alerta de prova rápido aqui. As bancas costumam suprimir palavras para testar a atenção. Eles colocam na questão que a Constituição foca apenas no desenvolvimento econômico e esquecem de colocar a igualdade e a justiça. A clássica pegadinha de omissão. Bem típica. Mas, bom, agora que a gente já organizou a casa por dentro e definiu esses valores, preste atenção no que o texto diz sobre como essa sociedade se comporta internamente e perante o mundo. A gente vai para a ordem externa. Ah, o DNA diplomático do país. Isso. Vou ler o penúltimo trecho. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Tá, e o que isso destrava pra gente? Aqui a gente vê um duplo compromisso bem claro. Tem a ordem interna, que tem como foco a harmonia social, ou seja, evitar conflito civil, promover união, e tem a ordem internacional, focada na solução pacífica das controvérsias. Vamos trazer isso para o chão de fábrica das relações internacionais de hoje. Imagina que amanhã o Brasil entra numa disputa comercial gravíssima com uma superpotência estrangeira. Sei lá, taxaram nosso aço ou embargaram nossa soja de forma injusta. Um cenário super possível. Pois é. O que esse trecho está dizendo é que o Brasil não pode simplesmente adotar uma postura bélica imediata, certo? O confronto militar ou até uma retaliação super agressiva sem diálogo não são a nossa postura base. Exatamente. O caminho obrigatório que é ditado logo no nascimento do país é sentar na mesa de negociação. É ir para os tribunais da OMC, usar a diplomacia clássica. Isso não caiu do céu em 1988. É o reflexo de uma tradição diplomática brasileira centenária, lá do Barão do Rio Branco. O Brasil já é visto como negociador por natureza. Sim, e os constituintes pegaram essa tradição cultural e carimbaram como regra matriz do Estado. Faz muito sentido olhando para fora. Mas, sendo sincero, eu preciso muito questionar essa ideia de harmonia social quando a gente olha para dentro da nossa própria ordem interna. Opa, vamos lá, o que te incomoda aí? É que no bloco anterior, a gente acabou de discutir que a nossa sociedade é pluralista, certo? Certo. E uma sociedade pluralista de verdade
cheia de visões diferentes, gente de todo tipo de crença e orientação política, é por natureza uma sociedade ruidosa, tem atrito todo dia. Com certeza. Então, impor harmonia logo na sequência não soa como uma tentativa meio velada de silenciar quem discorda para manter a ordem? Nossa, essa é talvez a tensão mais sofisticada de todo o preâmbulo. É uma excelente observação. Como é que a gente concilia essa pluralidade cheia de ruído com a tal da harmonia? Pois é, parece que uma coisa anula a outra. Mas não anula. E a resposta está em entender como o direito define essa harmonia. Não significa unanimidade de jeito nenhum. Se a gente voltar para aquela ideia de música, uma harmonia musical não é feita de um único instrumento tocando a mesma nota o tempo todo. Isso seria só monotonia, né? Monotonia e uniformidade. A harmonia real acontece quando você tem dezenas de instrumentos diferentes, tocando notas completamente distintas, mas eles fazem isso dentro de um arranjo que impede que vire uma barulheira caótica. Ah, então a discórdia é permitida, desde que siga a partitura. Perfeita analogia. A Constituição sabe que a gente vai ter briga, vai ter greve, debate acalorado, divergência profunda. Harmonia social significa que essas diferenças têm que ser resolvidas pacificamente através das instituições e não na base da violência ou da barbárie. Usando o Congresso, os tribunais, o voto. Exato. O Supremo Tribunal Federal lida com isso diariamente. Pensa nas decisões sobre limites da liberdade de expressão. O cidadão tem todo o direito de discordar de tudo e de todos, isso é a nossa pluralidade. Mas ele não tem o direito de incitar a violência contra quem pensa diferente, porque isso quebra a harmonia social. A harmonia é o compromisso de não rasgar o tecido da sociedade, mesmo quando a gente discorda totalmente um do outro. Isso mesmo, é conviver pacificamente com as diferenças listadas lá no conceito de sociedade pluralista. É um equilíbrio muito delicado. É um baita equilíbrio. E, bom, isso nos leva finalmente ao grande fechamento do documento. O ponto que traz o ato final e que gera muita, mas muita curiosidade. É a frase final do preâmbulo. Chegamos no famoso elefante na sala. Vou ler o trecho final pra gente. Promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Ok, vamos desempacotar isso porque é forte. Durante toda a nossa análise de hoje, a gente viu uma engenharia baseada na pluralidade e não ter preconceitos em equilibrar visões de mundo. O Brasil é um estado laico, sem religião oficial. Aí, na hora do clímax, na hora de assinar e entregar a lei maior da nação, eles fazem isso expressamente sob a proteção de Deus. Como é que a gente reconcilia uma sociedade que tem dezenas de crenças diferentes ou gente que não acredita em nada com essa invocação específica de uma divindade? Não é à toa que isso causou um barulho enorme, tanto lá na época da Constituinte quanto nas décadas seguintes. E para entender como o sistema sobreviveu a essa aparente contradição, a gente tem que sair um pouquinho do texto e olhar para a jurisprudência, para o que aconteceu na prática. Você falou mais cedo sobre o STF ter que intervir, né? Isso. Existe um julgamento que é um marco histórico sobre esse assunto, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade número 2076, lá do início dos anos 2000. A famosa ADI 2076. Era um caso envolvendo o estado do Acre, certo? Explica pra gente qual foi a treta ali. O cenário foi o seguinte: as constituições dos estados, tipo a do Acre, a de São Paulo, elas costumam e devem seguir a estrutura geral da Constituição Federal. Mas a Assembleia do Acre, quando foi redigir a Constituição Estadual deles, decidiu simplesmente não incluir essa expressão sob a proteção de Deus no preâmbulo estadual. Eles pularam essa parte de propósito. Pularam. E aí, um partido político, na época, entrou com uma ação lá no STF, argumentando que o Acre estava cometendo uma inconstitucionalidade. Eles diziam que invocar a proteção de Deus era uma regra obrigatória que vinha do preâmbulo federal e tinha que ser copiada por todo mundo. Nossa, mas que sinuca de bico para o Supremo. Porque se os ministros dissessem que copiar a palavra Deus era obrigatório por lei, eles meio que acabavam com a ideia de Estado laico, obrigando todo Estado a fazer uma declaração religiosa. Sim, seria assumir uma postura confessional. Mas se eles dissessem que invocar a Deus era inconstitucional,
Eles teriam que riscar essa palavra da própria Constituição de 88. Como é que eles desarmaram essa bomba? O STF foi cirúrgico nessa interpretação. Eles resolveram o problema analisando a própria natureza jurídica do preâmbulo como um todo. Os ministros decidiram que o preâmbulo não é o que eles chamam de norma jurídica de reprodução obrigatória. Traduzindo isso do juridiquês para o português claro. Basicamente, significa que o preâmbulo, embora ele estabeleça vetores de interpretação e mostre o espírito da lei, como a gente conversou até agora, ele não tem força normativa direta para obrigar condutas estritas, do mesmo jeito que um artigo de lei tem. Ah, tá. Então o preâmbulo não funciona como uma regra do tipo é proibido estacionar aqui ou é obrigatório pagar esse imposto. Isso, exatamente. Então a invocação sob a proteção de Deus não é um mandamento legal de submissão religiosa que obriga os outros entes a copiarem. O STF entendeu que essa expressão é só um reflexo da tradição cultural, um registro histórico do povo majoritariamente cristão que redigiu o texto lá em 1988. Entendi. É uma reverência cultural, não uma regra de fé. Perfeito. Por isso, a leitura do documento exige que a gente olhe o contexto. Essa proteção divina está colocada bem do lado do compromisso de criar uma sociedade pluralista e sem preconceitos. Ou seja, essa invocação jamais, em hipótese alguma, pode ser usada por um juiz ou por um prefeito para impor uma religião oficial ou para prejudicar alguém de outra fé ou um ateu. O Estado continua estritamente laico. O Acre, então, estava liberado, não precisava copiar? Estava liberado, o STF disse que a Constituição do Acre estava certinha, não violou nada. Foco total na clareza aqui. A invocação é apenas o cenário do ato. Então, o que realmente importa e tem peso nessa frase final do preâmbulo não é a invocação em si, mas o verbo principal da oração. Exato, o verbo promulgamos. A força real daquela frase está na ação de entregar a lei. É a promulgação que instaura a República Federativa do Brasil. A invocação é a circunstância em que isso acontece, mas o objeto concreto entregue para a sociedade é a Constituição. É para voltar na sua primeira analogia, é o ato de virar a chave na porta da casa pronta e dizer: pode entrar, o Estado está fundado. Olha, é muito impressionante ver como, quando a gente começa a descascar as camadas, o que parecia só um parágrafo puramente decorativo revela ser um sistema mecânico incrível, cheio de travas, de pesos, de contrapesos. Com certeza. E se a gente fizer uma retrospectiva rápida, uma linha reta de tudo que a gente destrinchou hoje, essa genialidade do projeto fica muito evidente. Faz esse resumo pra gente amarrar tudo, então. Vamos lá. A gente começou lá na primeira linha reconhecendo que a legitimidade popular é suprema, agindo através dos representantes para fundar o Estado. Depois a gente passou para o catálogo de promessas e viu a engenharia pesada que é tentar assegurar direitos individuais e coletivos ao mesmo tempo, elevando a igualdade e o desenvolvimento a valores supremos, tudo amarrado pela regra de interpretação de não tolerar preconceitos. Uma balança super delicada. Sim. Daí nós avançamos para o DNA diplomático do país, vimos a nossa postura natural de solucionar conflitos pacificamente na arena internacional e como a harmonia social interna exige a convivência pacífica das nossas diferenças, das nossas divergências. O arranjo dos instrumentos musicais. Exato. E, por fim, a gente culminou no ato de promulgação. Nós entendemos que a invocação religiosa reflete uma tradição cultural que, de forma alguma, anula o Estado laico nem a pluralidade da nossa sociedade. Basicamente, um manual de operação de um país inteiro condensado em poucas linhas. Pois é, e isso mostra que o cidadão que lê esse documento com atenção entende não só os seus direitos, mas entende as engrenagens reais que fazem o Brasil funcionar. É o nosso contrato social. E isso nos deixa com uma última pulga atrás da orelha. Algo para a gente realmente pensar depois que essa nossa análise profunda terminar. A gente viu hoje como esse preâmbulo desenha os valores supremos da geração lá de 1988, os medos que eles tinham depois da ditadura, os desejos por igualdade, as raízes culturais deles. Mas e se a sociedade brasileira mudar de um jeito muito drástico nas próximas décadas? É uma ótima pergunta. Porque e se os valores de 1988 não forem mais, de jeito nenhum, os valores da sociedade lá em 2050?
Será que um preâmbulo fundacional pode, em algum momento, ficar obsoleto? Ou seremos nós, essas futuras gerações de cidadãos, de juízes, que vamos ter que nos adaptar para sempre, meio que contorcendo a interpretação da nossa nova realidade para caber naquela visão de país que eles tiveram lá atrás? Fica essa reflexão para todo mundo. É algo profundo para se pensar, com certeza. A Constituição é um organismo vivo, afinal. Sem dúvida. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Nós nos encontramos na nossa próxima análise profunda. Até lá. Até a próxima.